Existem experiências espirituais que mudam uma pessoa para sempre, momentos que não podem ser explicados apenas pela lógica, sensações estranhas, presenças invisíveis, silêncios assustadores e madrugadas que parecem carregar algo sobrenatural. John Wesley falava pouco sobre isso publicamente, mas pessoas próximas relatavam que, em certos momentos, ele parecia carregar um peso espiritual diferente. E o mais impressionante, muitas dessas experiências aconteciam durante a madrugada. Horas silenciosas, escuras, quando tudo parecia parado, mas algo acontecia. E fique até o final desse vídeo, porque existe um relato envolvendo John Wesley, que até hoje assusta estudiosos do cristianismo. Uma experiência tão intensa que mudou completamente sua forma de enxergar o mundo espiritual. Porque Wesley acreditava em algo que muita gente moderna esqueceu. Existem batalhas invisíveis acontecendo o tempo inteiro, e quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais sensível se torna ao mundo espiritual. Mas existe um detalhe perturbador nisso tudo. Nem toda presença traz paz, nem todo silêncio é vazio, e algumas madrugadas carregam experiências que uma pessoa nunca mais consegue esquecer. John Wesley sabia disso, e talvez você também já tenha sentido algo difícil de explicar. Uma sensação estranha, um peso espiritual, um vazio inesperado, ou até mesmo uma presença impossível de ignorar. Porque existem momentos em que a alma percebe coisas que os olhos não conseguem enxergar, e foi exatamente isso que começou a acontecer com Wesley. John Wesley tinha o hábito de acordar muito cedo. Enquanto a maioria dormia, ele buscava silêncio, porque acreditava que a madrugada carregava algo diferente, sem distrações, sem barulho, sem movimento, apenas silêncio e oração. Mas com o passar dos anos, algumas experiências começaram a marcar profundamente sua vida espiritual. Relatos antigos afirmam que Wesley frequentemente descrevia momentos intensos de presença espiritual. E em algumas ocasiões, o ambiente parecia mudar completamente. O clima ficava pesado, o silêncio parecia estranho e uma sensação impossível de explicar tomava conta do lugar. Muitas pessoas ignoram isso hoje, mas homens antigos da fé falavam constantemente sobre batalhas espirituais invisíveis, e Wesley acreditava nisso profundamente. Ele dizia que, quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais percebe a luta espiritual ao seu redor. Só que existe algo assustador nisso, porque o mundo moderno ensinou as pessoas a ignorarem o espiritual, ignorar o silêncio, ignorar o vazio, ignorar o peso na alma. Mas Wesley não ignorava, ele observava. E em uma dessas madrugadas, algo aconteceu. Algo que marcou profundamente sua vida. Uma experiência tão intensa que ele nunca esqueceu. Alguns relatos dizem que Wesley sentiu uma presença tão forte durante uma oração que ficou em silêncio por muito tempo depois. Não por medo comum, mas porque sentia que existia algo muito maior acontecendo naquele momento. E talvez isso explique porque certos homens de Deus carregavam uma profundidade espiritual diferente. Porque eles não tratavam o espiritual como teoria, eles viviam aquilo, sentiam aquilo e carregavam isso dentro da alma. Existe uma parte da vida espiritual que poucas pessoas gostam de falar. O medo espiritual, não o medo humano, mas aquele sentimento profundo de perceber que existe algo maior do que nós.
John Wesley sentia isso constantemente. E em alguns momentos, isso o deixava profundamente abalado, porque quanto mais ele buscava intimidade com Deus, mais percebia a fragilidade humana. Mas percebia a batalha invisível da alma. E talvez seja exatamente isso que falta hoje. Muita gente quer sentir Deus, mas sem silêncio, sem profundidade, sem entrega, sem confronto espiritual. Só que Wesley entendia uma coisa: intimidade com Deus transforma completamente a sensibilidade espiritual de alguém, e isso assusta. Porque quando a alma desperta, ela começa a perceber coisas que antes ignorava: o vazio espiritual, o peso emocional, a ausência de paz, a frieza da alma. E existem pessoas que continuam vivendo normalmente, mesmo já estando espiritualmente cansadas. Mas Wesley dizia que o coração sensível percebe quando algo mudou, percebe quando a presença diminuiu, percebe quando o silêncio ficou pesado. E em uma de suas experiências mais marcantes, ele descreveu uma sensação espiritual tão intensa que mal conseguiu dormir naquela noite. Era como se sua alma estivesse sendo confrontada, e talvez isso pareça estranho para algumas pessoas. Mas homens que viveram profunda intimidade com Deus sempre relataram experiências difíceis de explicar. Momentos sobrenaturais, sensações espirituais, presença intensa, silêncio profundo. Porque existe um mundo invisível que a maioria das pessoas simplesmente deixou de perceber. E agora eu quero te perguntar algo muito sério. Você já viveu alguma experiência espiritual difícil de explicar? Algum momento em que sentiu uma presença forte, um silêncio estranho ou algo sobrenatural acontecendo? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo: eu já senti isso. E continue assistindo, porque a última experiência envolvendo John Wesley é uma das mais impressionantes de todas. Uma das coisas mais marcantes nos relatos sobre John Wesley era a intensidade da presença espiritual que ele sentia em alguns momentos. Não era emoção superficial, era algo profundo, algo que mexia completamente com sua alma. Pessoas próximas diziam que existiam momentos em que Wesley ficava em silêncio por muito tempo após orar, como alguém que tinha acabado de viver algo impossível de explicar. E isso chama a atenção, porque hoje muitas pessoas transformaram espiritualidade em rotina. Mas homens antigos da fé viviam isso de forma intensa. Eles acreditavam que Deus realmente se manifestava, que o Espírito Santo realmente falava e que existiam momentos em que o céu parecia tocar a alma humana. Só que existe algo importante nisso tudo. Nem sempre essas experiências vinham acompanhadas de paz imediata. Às vezes vinham acompanhadas de confronto, de lágrimas, de quebrantamento, de sensação de pequenez. Porque quanto mais alguém se aproxima da presença de Deus, mais percebe sua própria fragilidade. E Wesley entendia isso profundamente. Talvez por isso suas mensagens carregavam tanto peso espiritual, porque não eram apenas palavras, eram experiências, momentos vividos no secreto, madrugadas silenciosas, orações profundas e encontros espirituais que mudavam completamente seu coração. E talvez o problema de muita gente hoje não seja a falta de informação sobre Deus, mas falta de presença, porque existem coisas que só o secreto revela.
Entre todas as experiências espirituais envolvendo John Wesley, existe uma que continua sendo lembrada até hoje. Uma madrugada silenciosa, sem multidões, sem púlpito, sem plateia. Apenas Wesley, sozinho em oração. Relatos antigos afirmam que naquela noite ele passou horas buscando a Deus em profundo silêncio. E quanto mais orava, mais sentia uma sensação intensa tomando conta do ambiente. Não era comum. O ar parecia pesado, o coração acelerado e uma presença espiritual extremamente forte envolvia aquele lugar. Wesley descreveu aquilo como um dos momentos mais profundos de sua vida, porque pela primeira vez sentiu com intensidade algo que não conseguia explicar apenas com palavras. Era como se o invisível tivesse se tornado real diante dele. E naquele momento, ele percebeu algo que carregaria para o resto da vida. A presença de Deus não era teoria, era real. Mais real do que muitas coisas que os olhos humanos conseguem enxergar. Mas existe um detalhe impressionante nisso tudo. Depois daquela experiência, as mensagens de Wesley mudaram. Seu jeito mudou, sua intensidade mudou, seu senso de urgência espiritual aumentou. Porque pessoas que vivem experiências profundas com Deus nunca continuam as mesmas. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muita gente hoje. Não mais conteúdo, não mais distração, não mais religião superficial, mas uma experiência verdadeira com a presença de Deus, daquelas que quebram o orgulho, silenciam a alma e despertam algo profundo dentro do coração, porque existem encontros espirituais que uma pessoa nunca mais esquece. E talvez Deus ainda esteja tentando chamar algumas pessoas de volta para esse lugar, o lugar secreto, o lugar da presença, o lugar onde o silêncio deixa de ser vazio e se transforma em encontro. E agora eu quero saber de você. Você acredita que Deus ainda pode se manifestar de forma profunda hoje? Se acredita, comenta aqui embaixo. Deus ainda fala. E se esse vídeo falou com sua alma, se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios espirituais que marcaram a vida de John Wesley.